Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de correção das atividades. Eu sou a professora Fabiana Sotini e nós vamos fazer juntos a correção daquelas atividades que vocês fizeram, atividades de fixação. Então, vamos lá? Conferindo aí, módulo 1, unidade 2, aula 1, as atividades de fixação que vocês fizeram. Nós vamos começar pela primeira atividade, então é muito importante que vocês façam a correção aí junto do material de vocês, ok? Então nós temos o texto, vamos ler aqui juntinhos, um texto que caiu no Enem em 2009. Gerente, boa tarde, em que posso ajudá-lo? E o cliente responde, estou interessado em financiamento para compra de veículo. E o gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou o Júlio César Fontoura, também funcionário do banco. E o gerente diz, Julinha, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Então, esse foi o texto e agora a nossa atividade. Então, nós vamos observar, né, a questão é sobre a maneira de falar aí das pessoas envolvidas nessa conversa. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente. Devido a quê? O que fez com que a gerente mudasse o jeito de falar? Foi o interesse profissional em financiar o veículo de Júlio? Será que foi isso? Não, a gente viu que ela mudou a partir de um determinado momento, né? B, a adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizado pela informalidade. Bom, a informalidade é quando nós conversamos com mais espontaneidade, né? Nós conversamos sem preocupação com as regras gramaticais, por exemplo. Letra C. Será que foi a intimidade forçada pelo cliente quando ele forneceu o seu nome completo? Será que isso justificaria? Letra D. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais, isso faria com que a pessoa mudasse o seu jeito de falar, né? De uma modalidade para outra? Ou será que foi a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco? Então, vocês viram lá no texto, olha só, quando ele fala o nome dele e fala que também é funcionário do banco, aí, né, a gerente fala, Julinha, é você, cara, aqui é a Helena. Então, aqui a gente percebe que eles têm o quê? Uma relação de amizade. Até, né, esse ponto aqui da conversa era uma conversa profissional. Por quê? Porque a gerente Helena não sabia que estava falando com um amigo. Então, quando ela percebe, ela muda o jeito de falar. Então, qual é a alternativa correta? É a alternativa B, né? Quando ela conversa com um amigo, a forma de falar é informal. Quando a gente, né, está ali na nossa situação do dia a dia e nós estamos falando com os nossos amigos, a gente não se preocupa em falar utilizando, assim, a formalidade que é exigida no ambiente profissional, por exemplo. Então, foi exatamente o que aconteceu na conversa. Ela atende o telefone com uma postura formal de quem está trabalhando. Quando ela percebe que está falando com um amigo, ela muda, ela fica mais relaxada, fala de um jeito mais descontraído, espontâneo e informal. Correto? Maravilha, então vamos para a segunda questão. Vem comigo. Enem 2010, essa questão. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças
atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas devido à natureza que dispôs a ser mãe. Então, a gente percebe que, né, a pessoa que está falando, que está mandando essa carta, porque pela estrutura, né, a gente pensa que é uma carta ou um ofício, e aí está falando com quem? Com o presidente, né, e tem toda a forma, assim, de se referir a uma pessoa que está em posição de autoridade em relação a nós. Então, vamos continuar. Ao que dizem os jornais, no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte, também já estão se constituindo outros. E nesse crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2.200 futuras mães que, além do mais, ficarão presas à mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Então, isso aqui, né, foi uma carta publicada na coluna Pênalti da revista Carta Capital. Ok, vamos à questão. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, né, chamado José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas que mostram que seu texto foi elaborado em linguagem. Então, olha só, que tipo de linguagem a pessoa usou para elaborar sua carta? Será que foi uma linguagem informal, pressupondo o grau de escolaridade do seu interlocutor? Interlocutor é para quem vai receber a carta, tá? Para quem a carta foi enviada, é o destinatário. Então, será que ele usou, né, a pessoa que escreveu, usou um tom informal? Gente, informal nós usamos com amigos, nós usamos com pessoas próximas de nós. Então, não tem condições, né? Letra B, será que foi uma linguagem jurídica exigida pelo tema? Estava falando de futebol. Quando fala de futebol, a gente precisa usar a linguagem jurídica? Acho que não, hein? Relacionada ao domínio do futebol? Então, você vai eliminando aí o que você vê que não tem fundamento. É uma linguagem culta, adequando-se ao seu interlocutor? Ou seja, quem é o interlocutor? É o presidente, né? Quem deveria receber a carta. E a essa situação de comunicação, então, a linguagem culta é uma linguagem o quê? Formal, respeitosa, séria, né? Que tem um cuidado com as regras, com a escolha das palavras. Será que foi isso? Ou letra D, regional, que é adequada à troca de informações na situação apresentada. Será que esse tipo de linguagem está caracterizando alguma região específica? A gente não percebe isso, né? Por exemplo, será que é uma linguagem de Minas ou será que é do sul do país? A gente não percebe. Ou é coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum. A linguagem coloquial é o mesmo que informal. Então, a opção informal já é a letra A. Então, a gente já sabe que não pode ser, não pode ser. E as outras a gente percebe aí por eliminação. E nós chegamos justamente à alternativa C, que é uma linguagem o quê? Culta. Por quê? Imagina, você está mandando uma carta para o presidente. Você não vai falar de qualquer forma, né? Tem que mostrar o respeito com aquela autoridade que vai receber a carta. Então, você vai ter um cuidado nessa linguagem, você vai usar uma linguagem a mais adequada possível ao contexto. Aí você usa o pronome de tratamento correto, Vossa Excelência, coisas que a gente não usa no dia a dia, em situações de informalidade. Não é isso?
Então, esse conteúdo é muito simples. Então, a linguagem informal é a do dia a dia, que a gente não está nem pensando em regra, em falar certo. A linguagem culta é quando exige essa seriedade, um cuidado com a linguagem. Regional é quando a gente percebe, isso aqui é lá do norte, não, isso aqui é do sul do país, certo? E a jurídica, ela vai ter termos relacionados assim à área da lei, que também não era o caso aqui. Então, fechou, né? Se fechou, nós vamos para a terceira questão. Vem comigo. Terceira questão, nós temos aí uma tirinha do Chico Bento, não é isso? Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, a linguagem da tirinha revela o quê? O que a gente percebe nessa linguagem usada aqui? Pelo tipo de linguagem usada pelo Chico Bento, eles não conseguem se comunicar. Muito cuidado quando nós temos palavrinhas como o não. E, na verdade, eles conseguem sim. Houve entendimento. Se houve entendimento, Chico perguntou, ele fala de um jeito, a professora fala de outro, mas houve sim entendimento. Então, eles conseguem se comunicar. Letra B. A fala do Chico Bento faz uso coloquial da linguagem motivado por diversos fatores. Regional, em relação à região que ele vive, a escolaridade, a idade que ele tem e provavelmente a questão financeira e outros fatores. Lembra, o que é a linguagem coloquial? É a linguagem despreocupada, informal, sem preocupação com regras. Letra C. Evidenciamos um uso culto da linguagem? Gente, visto que eles, personagens, são estudante e professora, tá bom. O ideal é que sim, a professora use uma linguagem mais culta, né? Mas o Chico Bento não usa. O que é a linguagem culta? É a formal, é a linguagem correta de acordo com a gramática. E a gente sabe que o Chico Bento não fala de acordo com a gramática, então você vai eliminando, né? D. Expressões como porque, num, arguma, devem ser banidos da língua em qualquer situação. Gente, olha que alternativa radical. Quando nós estamos falando de língua, a gente nunca fala que uma expressão ou uma palavra deve ser banida, tá certo? Cada palavra tem o lugar certo para ser usada sem nenhum problema. Letra E. Não há nenhum tipo de problema com a linguagem usada por Chico Bento, podendo ser utilizada também em trabalhos escolares. Será que a gente pode escrever assim, trabalhos escolares, requerimentos e documentos? Opa, aí também não, né? Existe um tipo de linguagem certo para cada situação, mas não é o caso aqui da linguagem do Chico Bento. Né? Ele pode falar com as pessoas, mas na hora de fazer um trabalho escolar tem que ter um cuidado. Então, nós temos a alternativa B, que é a correta. Sim, o Chico Bento faz uso da linguagem coloquial, ou seja, informal, que tem a ver com a região que ele usa, com a escolaridade, enfim, com o ambiente lá, o contexto do Chico Bento, não é isso? Então, muita atenção. Se tiver sempre uma alternativa, assim, fala, olha, tal coisa deve ser banida da língua. Não cai nessa, não. Tudo tem o lugar certo para ser usado. Se você está numa roda de amigos, você vai falar muito certinho, assim, de um jeito muito correto, segundo a gramática, seus amigos não vão querer ficar perto de você, porque é inadequado, né? Mas se você vai escrever um documento para uma autoridade, se você vai numa entrevista de emprego, aí você vai procurar falar mais de acordo com a norma padrão. Você vai procurar usar ao máximo a linguagem culta, o máximo que você consegue. Por quê? Aquele momento exige isso. Não é isso? É, exatamente. Então, muito bem, vamos para a quarta questão. Uma questão também que caiu no Enem. Acompanha comigo. A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para se comunicar.
ou para comunicar algo, e tem várias finalidades: informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas sociais, regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou 2 empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. E ao redigi-la, você faz o quê? Então, observe. O que nós falamos até agora? Que existem várias formas de nós usarmos a língua para nos expressar e que tem a forma mais adequada de acordo com a situação que nós estamos, com o contexto que nós estamos. A língua é como se fosse uma roupa. Não tem a roupa certa de você usar quando vai ao clube? Que é diferente, certamente, da roupa que você usa quando vai à igreja, ou da roupa que você usa, por exemplo, quando você está de férias na praia. Cada situação exige de nós uma adequação, né? Um comportamento. Então, em relação à língua, é a mesma coisa. Então, tá bom, você vai escrever uma carta, né? Pedindo um emprego ali, solicitando. Que tipo de registro, como que você vai usar a língua? Qual a variedade que você vai escolher? Então vem comigo, qual que será? Você utilizará o registro informal? O que é o registro informal? É aquele que é o registro que nós usamos com os amigos. É o registro descontraído, sem regras, sem preocupação com as regras. Será que você vai usar essa linguagem para procurar um emprego? Acho que não, né? Você evidenciará a norma padrão. O que é a norma padrão? É a norma culta, procurando usar a linguagem com mais cuidado, né? Aquela linguagem que respeita as regras. Ou você apresentará elementos não verbais. O que são elementos não verbais? Sons, imagens, né? Como que você vai escrever uma carta sem usar palavra? Não verbal é que não tem palavra. Não tem como, né? Letra D, fará uso da linguagem metafórica. Metafórica é a linguagem figurada. Se você usar a linguagem figurada, que ela é ideal o quê? Para poesia, por exemplo, não fica adequado para a situação de trabalho. Ou letra E, você fará uso de gírias. Opa, eu acho que isso aqui não está de acordo também com o ambiente, com a situação. As gírias, elas fazem parte o quê? Da linguagem que você usa com amigos, que não tem regras, que é informal. Então, por eliminação, é claro, gente, você vai procurar um emprego, você tem que usar a norma padrão, ou seja, a linguagem com cuidado, né? Um documento bem escrito. Se você não sabe, assim, você tem dúvidas, nossa, como é que escreve essa palavra? Ah, eu vou procurar ajuda de alguém, porque eu quero que seja, assim, uma coisa que demonstre profissionalismo, né? Que demonstre a seriedade da situação. Então, é isso, correto? Beleza? Então, vamos para a questão número 5. Então, lê o texto e depois nós vamos assinalar a alternativa correta. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome tão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. É um poema aí do Patativa do Assaré. Então, o que nós temos aqui? Esse falante, essa pessoa que está falando aí com o coroné, né? Pelos elementos explícitos, aquilo que está claro no poema, que está lá dentro do poema, implícitos, aquilo que nós podemos concluir, é identificável como essa pessoa que fala no poema. Será que ele é um sertanejo de uma área rural?
Então, nós vamos observando. Ou será que ele é escolarizado? O que é escolarizado? Que estudou, que teve muita oportunidade de estudo, proveniente de uma metrópole. O que é uma metrópole? Cidade grande, como uma capital. Será que ele é um estrangeiro que migrou para uma comunidade do sul do país? Tem alguma coisa que deixa a gente pensar que ele é estrangeiro? Acho que não, né? Ele é escolarizado, mostra que ele estudou bastante, mais que ele, né? E ele deixa claro, assim, no estudo, né, na linguagem dele, e ele mora no interior do país. Ou será que ele é um idoso que habita uma comunidade urbana? Olha só, aqui ele está falando o quê? Que os filhos dele, a mulher, estão passando fome, né? Então ele fala, ele pede assim, né, que essa pessoa que tem terra, o coroné, que tem uma grande terra, que arruma um serviço, né, umas tarefas para ele, para que ele possa sustentar a família. Então, a gente percebe o quê? A questão da terra, nós percebemos que o ambiente é rural. E pelo jeito dele falar, a gente vê que é uma pessoa muito simples, não é? Então, só pode ser a alternativa A, é o sertanejo. Ele mora na área rural, ele mora no campo ou no sertão, e ele, né, é essa pessoa que provavelmente não teve oportunidade de estudar, e ele se expressa, ele consegue se comunicar da forma como ele conhece, beleza? Tranquilo, não é? Muito bom esse conteúdo de variedades linguísticas. Vale muito a pena vocês estudarem, se vocês ainda tiverem dúvida, tá certo? Porque é um conteúdo que cai bastante em provas, concursos. Então vamos lá, vamos estudar e não deixar as dúvidas continuarem existindo aí na nossa vida, tá certo? Então muito bom, muito obrigada e até a próxima aula.